1 Pedro, capítulo 1, versículo do 3 ao 9, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída e não fica manchada, que não murcha, e que está reservada no céu para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que em vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, e mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultem com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Vamos orar? Senhor maravilhoso, nós glorificamos a Ti, Senhor. Nós Te glorificamos, Senhor, porque sabemos que tudo que Tu fizeste pelo Seu povo, Pai, foi maravilhoso, e nem mesmo, Senhor, nos mais altos pensamentos, Senhor, nós poderíamos imaginar, Senhor, tamanha misericórdia, Senhor, que fosse dispensada por nossas vidas. Mas tudo isso, Senhor, estava dentro de Ti na eternidade, e Tu olhaste, Senhor, para o Teu povo e o amaste, Senhor. E por causa da Sua misericórdia, do Seu amor, Senhor, nós fomos alcançados, Senhor, com tão poderosa salvação, ó Pai. Por isso nós somos gratos, por isso, Senhor, nós nos prostramos, Senhor, diante de Ti, Senhor, da Tua palavra, e pedimos a Ti, Senhor, que venha falar conosco. Usa, Senhor, através do Teu Espírito Santo, esteja falando, Senhor, nos nossos corações, Senhor, segundo as nossas necessidades, porque Tu nos conhece, ó Deus, e sabe, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus. Assim, Senhor, nós Te agradecemos por esses momentos que estivemos até aqui, Senhor, e pelos momentos, ó Deus, que a Tua palavra será apresentada, ó Deus. Tenha liberdade de agir no meio do Teu povo, e que a glória, Senhor, e o louvor venha a ser para Ti. Te pedimos no nome de Jesus. Amém? Se sentar. O nosso texto, ele começa com a palavra bendito. E essa palavra, ela, entre os seus significados, um deles é louvado. O apóstolo Pedro, ele está conclamando a igreja, né? Está chamando a igreja a bendizer, exaltar e glorificar a Deus, reconhecendo quem é Deus e qual a importância que Deus tem no meio da sua igreja. Pedro, ele começa dizendo: bendito seja Deus. Ele chama a atenção da igreja justamente para isso, para o louvor e para a adoração a quem é digno. Na nação judaica, eles sempre usavam, né? Eles declaravam a grandeza de Deus, eles cantavam as obras de Deus, né? E isso era um costume no meio deles. Pedro era judeu. Mas agora, não diferente dos judeus, né? A igreja, ela é chamada a glorificar a Deus, agora não somente pelas suas obras aqui na terra, mas porque Israel, ele tinha uma expectativa de terra prometida, que foi a promessa que Deus fez para os patriarcas, né? Israel até hoje ainda continua nessa expectativa da terra prometida, né? Estão lá brigando por causa da terra deles. E eles ainda tinham assim a expectativa ali de ser restaurada a nação. Esse é o anseio de Israel. Mas Pedro, quando ele chama o povo a louvar e bendizer a Deus, agora não é somente por essas obras, não é por causa daquilo que Deus pode fazer aqui na terra, mas o apóstolo Pedro está chamando a atenção da sua igreja, está chamando a atenção da igreja para que a igreja se volte agora para as promessas de Deus para a igreja, que elas são muito mais sublimes. Israel estava preocupado com o projeto de nação. Pedro está falando para a igreja: Deus tem algo muito mais sublime para vocês, e isso não está aqui.
Outra coisa que Pedro deixa claro, né, é que Deus, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando que Deus tem um filho, sim, e esse filho é Cristo. Nós arrogamos para nós, né, somos filhos de Deus, né, mas somos filhos de Deus por causa da misericórdia de Deus. Somos filhos de Deus porque Deus, em sua infinita misericórdia, Ele olhou com misericórdia para nós e nos adotou. Nós éramos aquelas crianças lá no orfanato, abandonadas, lançadas a seu próprio destino, sua própria sorte, mas Deus, pela sua misericórdia, Ele vai lá e fala: não, você vai fazer parte da minha família. E isso acontece por causa da misericórdia de Deus e da obra bendita de Jesus Cristo. Deus, Ele, através de Jesus Cristo, Ele acaba com toda a burocracia do processo de adoção, né? Porque para Deus não era simplesmente chegar e falar: ó, eu vou te fazer seu filho. Existiam ali problemas que pesavam contra nós e que precisavam ser resolvidos. Deus simplesmente não podia chegar lá e te pegar pela mão e falar: vem para cá. Deus, primeiramente, Ele precisava resolver os problemas burocráticos que pesavam. Esses problemas eram com o próprio Deus. O apóstolo Paulo disse que tinha um escrito de dívida, né? Tinha todo um processo ali que tinha que ser resolvido, e isso foi feito por Cristo na cruz. A partir disso, Deus, Ele adota agora os seus eleitos e os coloca como participantes da família de Deus. Amém? Então você agradeça a Deus, porque você é participante da família de Deus por causa da misericórdia de Deus e da obra bendita de Cristo. Bom, né? Então, Cristo, Ele é o herdeiro de todas as coisas. Romanos 11:36 vai dizer: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, glória eternamente a Ele. Jesus, por sua filiação, Ele é o herdeiro de tudo, mas ainda assim, em seu eterno amor, Ele não somente nos salva, mas Ele nos faz participantes de tudo aquilo que Ele recebeu por direito. E Cristo, a herança de Cristo, Ele não recebe porque Ele fez, né? A herança de Cristo Ele recebe porque Ele é o Filho. O pastor Charles pregou aqui ontem, né? Quando o pai falava para o filho mais velho: filho, tudo que é meu é teu. Esse é o diálogo de Deus com Cristo. Deus olha para Cristo: meu filho, tudo que é seu. Mas agora olha só, nós que somos aqueles filhos adotados, que já está bom sermos adotados para a família de Deus, né? Sermos livres daquele escrito de dívida, de toda a condenação, da ira de Deus, sendo participantes agora da família de Deus. Se Deus falasse: ó, eu vou salvar vocês e vou deixar vocês agora como serviçais na minha casa, já estava de bom tamanho, em vista do que era o destino que aguardava cada um de nós. Mas Deus nos faz filhos, e agora Ele ainda nos faz participantes de tudo aquilo que Cristo tem. Gente, se isso não for motivo da gente olhar para Deus com coração grato e alegria, eu não sei mais o que nós podemos esperar de Deus, né? Porque é somente Deus que pode fazer essas coisas. A gente vê até mesmo nos processos de adoção humanos, né? Muitas vezes as pessoas adotam, mas eles colocam restrições. Deus, quando Ele te chama, Ele não coloca restrição para você. A única restrição que nós temos ali em relação a Deus é nos apartar do pecado. A única restrição é essa: apartai-vos do pecado, da injustiça. Por quê? Porque Deus é santo e agora você faz parte da família dele. Mas em relação às outras coisas, você tem liberdade e acesso diante de Deus. E Romanos 8,17, ele vai dizer: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. O apóstolo Paulo, ele vai trabalhar muito essa questão ali, essa questão da herança, né? E Paulo, ele está mostrando aqui os benefícios, né, daqueles que servem a Deus.
Mas o apóstolo Pedro, de agora em diante, ele passa a apresentar motivos para a igreja louvar a Deus. De agora para frente, o apóstolo Pedro, uma vez que esclarecido que esse Deus que vos chamou, ele é bendito, esse Deus que te salvou, ele é digno de ser louvado e adorado, não somente por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Então, o apóstolo Pedro agora ele começa a mostrar para a igreja que a igreja ela tem motivo de sobra para adorar a Deus. E olha só, nós vivemos numa época onde se fala tanto em Deus, mas se adora muito pouco a Deus. Isso é algo para a gente meditar. Isso é algo para a gente olhar em relação a como tem sido a nossa vida de adoração a Deus. E você pode ter certeza que quando nós fizermos essa avaliação, a balança sempre vai estar pendendo para o nosso lado. A balança sempre vai estar pendendo para as nossas coisas e não para as coisas de Deus. Mas quando Jesus ele olha para os discípulos, ele fala: busca primeiro o reino e a sua justiça, e as outras coisas elas serão acrescentadas. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. Mas olha só como que é difícil a gente abrir mão das nossas coisas e ali em favor das coisas de Deus, né? E muitas vezes isso aí ele não é que é visto, na verdade é uma declaração que muitas vezes nós não confiamos em Deus, que Deus irá cuidar de nós. Então é algo para a gente pensar, né? Em relação a Deus, como que tem sido, né? A nossa adoração, como que tem sido a nossa dedicação a Deus. Que Deus tenha misericórdia, né? E nos capacite cada dia mais. Se você já está fazendo, faça mais. Se não está fazendo, comece a fazer. Ainda é tempo, né? Ainda dá tempo de começar. E os maiores beneficiados com isso tudo somos nós mesmos, né? Pedro agora ele começa a apresentar à igreja então motivos para a igreja adorar a Deus. E o primeiro motivo que ele apresenta é a misericórdia. Misericórdia é a boa vontade de Deus em relação aos miseráveis e aflitos. Éramos nós, né? Que estávamos nessa situação. Então, é a boa vontade de Deus para com essas pessoas, associado ao desejo de Deus em ajudá-los. E através dessa misericórdia, Deus vem em socorro desses homens, trazendo salvação. Olha só, Deus não somente colocou ali o coração na miséria, porque isso aí às vezes a gente vê. Muitas vezes a gente sai pelas ruas, a gente vê pessoas sofrendo, a gente vê pessoas passando necessidade. Às vezes a gente até fica meio entristecido com essas coisas, mas muitas vezes nós fazemos igual aqueles fariseus, né? O sacerdote, o levita que vê o bom samaritano lá, que vê o homem caído na estrada e passam de longe. Eles olham, balançam a cabeça, mas passam de longe, eles deixam de fazer. Muitas vezes nós temos esse sentimento, nós olhamos para a necessidade, nós vemos a necessidade, nós vemos o sofrimento, mas muitas vezes não estamos dispostos a agir com o mesmo sentimento. Deus não é assim. Deus olhou para a nossa miséria e Ele teve essa boa vontade de ir em socorro e nos resgatar. Na parábola do bom samaritano, é isso aí. É a representação de Cristo, de Deus indo ao encontro àqueles que estão ali numa situação ali de morte, e os resgatando, os curando, os trazendo de volta à dignidade. Deus faz isso com a sua igreja. E agora, Pedro ele mostra que Deus ele não foi induzido por nenhum mérito nosso ao nos regenerar para uma viva esperança. E porque ele atribui isso inteiramente à misericórdia de Deus. Deus não é influenciável, né? Deus ele em sua eternidade, em sua sabedoria, Deus ele já tem definido todas as coisas, inclusive as suas decisões. Então, o apóstolo Pedro, sabendo disso, ele mostra que essa obra de Deus ir de encontro ao homem que precisa,
não está em nenhum dos nossos merecimentos, nenhuma das nossas qualidades, mas está unicamente ligado à misericórdia de Deus, à bondade dele, à grandeza dele. E Pedro ele vai falar que isso está inteiramente aqui ligado à grande misericórdia de Deus. Mas para que ainda seja reduzido ainda completamente os méritos das obras, ele diz: é pela misericórdia de Deus, a grande misericórdia de Deus. Não teve nada. O homem por si só, ele permanece nas suas trevas, ele não consegue se voltar para Deus. Esse primeiro ato de Deus tem que partir dele. Pedro está dizendo, não existe possibilidade de você por si só, do homem caído em seus pecados, seus delitos, ele se voltar para Deus. Então, isso aí derruba, na verdade, muitos ensinamentos da atualidade. Isso derruba muita pretensão humana, ali quando fala em relação à decisão do homem. O homem ele tem as suas decisões, os seus arbítrios, dentro, ali uma vez depois de vivificado, né? Ali uma vez depois de reavivado por Deus, ele ainda pode decidir algumas coisas ali, mas até nisso ele vai estar preso ao seu intelecto, à sua vontade, porque seria muito bom se o homem tivesse esse poder de decisão, porque você poderia, a partir de hoje, ali fazer um propósito diante de Deus: Senhor, eu não vou pecar mais. Olha como seria bom, não somente para Deus, porque ele não ia mais se entristecer com você, mas também para você, que também não ia ser muitas vezes punido, corrigido por Deus. Agora, por que ali quando as pessoas falam que podem fazer, que podem decidir, eles não decidem: eu não vou mais pecar? Por que eles não decidem: Senhor, de hoje em diante eu vou ser conforme a imagem de Jesus Cristo? Porque isso não está dentro da alçada humana. Deus ele começa essa obra na vida do homem, né? Então a Bíblia ela ensina que Deus é o único autor da nossa salvação, e com o passar do tempo os homens eles inventaram causas estranhas, né? Que roubam o mérito da misericórdia de Deus. Mas a Escritura ela sempre nos direciona a nossa atenção a esse ponto. Então louve a Deus pela sua salvação. Louve a Deus porque se hoje você está aqui é única e exclusivamente por causa da misericórdia de Deus. E ainda mais, se você permanece nesse lugar, ainda é única e exclusivamente por causa da misericórdia de Deus, que te firma na casa dele, na presença dele. Porque muitos já deixaram a presença de Deus. Se Deus não nos tomar pelas mãos, nós não temos condições. Amém? O segundo motivo que Pedro apresenta, ele vai falar que Deus nos regenerou. Através da misericórdia de Deus, você não somente foi salvo, mas você foi regenerado. Deus, pelo seu grande poder, ele transformou a sua mente, que agora se alegra e procura conformar-se à vontade de Deus. A doutrina da regeneração, ela é bem ampla, né? Mas, ali dando uma resumida, é o ato de Deus de transformar a sua mente, porque existe todo um processo. Aí você fala: e o meu corpo? O seu corpo vai ser na glorificação. Por enquanto você precisa de uma mente renovada. Por enquanto você precisa de uma mente conforme a mente de Jesus Cristo. E é por isso que o homem por si só ele não pode ir a Deus, porque a mente dele ela está corrompida. A mente do homem caído ela está voltada para o pecado. A mente do homem caído só pende para as coisas da carne. E por mais que ele se esforce e faça boas obras, por mais que ele procure fazer ali coisas que até o faça parecer com a vontade de Deus, ainda assim é impossível para ele ser um cristão. É impossível para ele se tornar um filho de Deus,
se Deus não entrar e transformar a sua mente conforme a mente de Cristo. Esse é um ato espiritual. Então, você cristão, Deus começou o trabalho de fora para dentro, porque é Ele que começou em sua vida, não é você. Então, essa obra ela veio de fora para dentro, mas ela começa na sua vida de dentro para fora, porque Deus ele começa no seu espírito. O corpo vai ser depois. Deus vai falar, depois a gente resolve essa questão do corpo, mas por enquanto o que você precisa é de um espírito vivo, porque antes nós estávamos mortos de nossos pecados e delitos, não somente no corpo, mas no espírito, afrontando a Deus em tudo. Agora, pela misericórdia de Deus, você tem um Espírito Santo que habita em ti. Você tem o Espírito de Deus que te transforma, o Espírito de Deus que te vivificou. Ele te deu um Espírito agora que agrada a Deus. A partir daí, as suas obras elas passam a agradar a Deus. A partir daí, Deus começa a olhar com um pouco mais de atenção para você, porque antes tudo que Deus tinha vontade era de te esmagar. Agora Deus olha para a sua vida e Ele vê o início da obra. Ele transformou o seu espírito e agora você consegue olhar para as coisas de Deus e reconhecer de onde você veio e para onde você está indo, quem você é e quem Deus é. E é por isso que, às vezes eu até falo, pastor, não tem como você entender a doutrina da eleição e não ser mais grato a Deus. Não tem como você não olhar para a doutrina da eleição e não se maravilhar, não se quebrantar diante de Deus, porque você vai entender que é tudo Deus, é tudo Ele que fez, é tudo por Ele. Porque se dependesse de mim, ainda que Deus falasse, eu vou te dar um novo espírito, ainda assim, a minha velha natureza que contende com a nova, ainda assim, muitas vezes eu iria alimentar mais a velha natureza e iria dizimar a segunda ali, eu ia aniquilar ela. Por quê? Porque o homem, ele por si só, ele não pode. Deus ele reaviva seu espírito e Ele te dá condições agora de você viver uma vida para Deus. Mas mesmo essa vida que você vive para Deus, ela também é fortalecida e capacitada por Deus. Não tem como você olhar para Deus e falar, Senhor, daqui para frente eu consigo. Quando você entender qual foi a obra de Deus na sua vida, tudo que você vai fazer é se dobrar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou aqui por causa de Ti. E quando você chegar no céu, você vai falar, Senhor, eu continuo aqui por causa de Ti. E durante toda a eternidade, você vai olhar para Cristo e vai falar, Senhor, obrigado, porque eu estou aqui. Mas é por causa de Ti. O homem caído é carne. Em carne e osso ele nada pode fazer para agradar a Deus. Paulo declara, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois ele não está sujeito à lei de Deus, e nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, verso 8. Paulo já deixa claro, o homem natural, ele não pode agradar a Deus, porque a carne em si só, ela já é inimizade contra Deus. Então, perguntamos, quem são aqueles que estão na carne? Paulo continua a declarar, em Romanos 8, verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. A primeira coisa que Paulo fala, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, eles não podem fazer a vontade de Deus. Aí quando você pergunta, então, e quem são os que estão na carne? Paulo vai falar, vocês, os discípulos, os servos de Deus, vocês não estão na carne, por quê? Porque o Espírito, ele habita em vós. Isso já seria motivo de alegria, mas Paulo, ele deixa aqui um reloginho, o relógio do painel lá, para a gente dar uma olhada. Ele fala, se de fato o Espírito de Deus habita em vós.
Porque esse é o questionamento. Esse é o questionamento de muita gente. Ah, mas então se Deus já te salvou, então você pode fazer o que quiser. Não, não pode. Se você já é um salvo, então agora você é livre. Não, Paulo também diz que nós éramos escravos do pecado e agora somos servos de Deus. Agora você tem um Senhor amoroso, antes você não tinha. Agora você continua servo, a sua situação continua a mesma. Você é servo, mas agora de um Senhor justo, amoroso e misericordioso. Então, quando eu vejo as pessoas questionarem isso, até conversando com um colega, ele falou a respeito disso, eu falei, cara, mas aí você já tem que parar e questionar, né, se realmente é um salvo. Porque o pensamento de um salvo não é esse. O pensamento de um salvo é, eu ainda peco, mas não que eu gosto. O pecado, o erro na minha vida, ele me incomoda. Por quê? Porque ele afronta um Deus santo. Ele afronta aquele que me salvou. E eu não gosto disso. A minha vontade era ser cada dia mais parecido com Cristo. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos conforme a imagem de Cristo. Então a nossa vontade, ela deveria ser a cada dia nós nos parecermos mais e mais com Cristo. A nossa oração deveria ser mais e mais em relação a isso. Senhor, eu ainda não sou parecido com Cristo, e eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor entre com a sua obra na minha vida, que o Senhor esteja me trabalhando ali de glória em glória, para que eu venha chegar a essa estatura, porque essa é a sua vontade. Mas olha só, quando a gente vai orar, a gente se lembra muito da gente, pouco de Deus, pouco do outro, do nosso próximo. A gente se lembra pouco de Cristo. A gente se lembra da nossa necessidade. Agora, quando que as nossas orações ali, elas estão ligadas a isso? Senhor, eu quero, o meu desejo é me parecer mais com seu filho. Não importa se aqui o Senhor vai me dar, se aqui o Senhor não vai me dar, se aqui eu vou ter saúde, se aqui eu não vou ter saúde. Não importa como que eu vou passar, já que eu sou peregrino, mas o que me importa é se eu estou ali sendo moldado à imagem do seu filho. Esse deveria ser o desejo da igreja. Esse deveria ser o desejo de cada um de nós. A cada dia isso devia nos incomodar. Mas eu vou te falar, muitas vezes isso é o que menos incomoda o povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia. Então o apóstolo Paulo, ele fala, se é que o Espírito habita em vós. Se o Espírito habita, então você é um crente. Então você faz a vontade de Deus, você é nascido, você é uma pessoa regenerada. Agora, se essa relutância, essa luta, ela está pendendo mais para as coisas do mundo, então já é hora da gente começar a olhar com atenção e clamar a misericórdia de Deus. Nessa passagem, Paulo ensina que o que vai indicar se você não está na carne é a habitação do Espírito de Deus em você. Se o Espírito de Deus está habitando em você, então você não está na carne, você é um regenerado. Pedro, ele cita o evento decisivo na vida da igreja. Eles foram renascidos para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Para a igreja, esse é o fato decisivo, porque é ali que começa a sua caminhada. Para Deus, Deus já tem tudo isso resolvido. Deus, ele já olhava para a vida do Wesley e sabia, isso é um eleito meu. Olhava para cada um de vocês e sabia, é um eleito meu. Mas você não sabia. Muitas vezes nós temos até dúvida, né, se ainda somos. Mas assim, para a igreja começa aqui. Deus olhando com misericórdia para a sua vida, te chamando pelo nome e agora te regenerando, te dando um novo espírito, reavivando o seu espírito. Agora você tem um espírito vivo. Deus te sela com o Espírito Santo. Deus coloca dentro de ti o espírito dele, para que agora você possa agradar a Deus e não mais viver na carne. Amém?
O terceiro motivo que Pedro ele vai nos dizer é que nós temos uma esperança. Como dissemos no início, a esperança de Israel é na terra prometida, assim como a esperança de muitos nesse mundo está ligada às coisas dessa terra. E muitas vezes até atribuem a Deus as conquistas delas. Não é que eles não reconhecem. Muitos, inclusive mundanos, eles falam: não, graças a Deus eu consegui. Eles sabem que existe Deus, mas eles reduzem a herança de Deus àquilo que eles almejam. E até alguns cristãos deslumbrados com as revelações, mas ainda apegados às coisas, eles colocam essas coisas como importantes no céu. Olha só, Israel almejava pela terra prometida. Essa tem sido, a terra prometida é aqui. Eles queriam reconhecimento, eles queriam glória diante das nações, né? O povo olhasse e falava: não, aquele é o povo de Deus, ó, e ali é o território deles, ninguém chega lá, porque ali, aquele povo lá é servo de Deus. Mas eles estavam voltados para cá. Deus na vida daquele povo, apesar de ter feito tanto, a gente não pode dizer que foram com todos, né? Mas grande parte daquele povo, Deus era simplesmente aquele serviçal que fazia aquilo que eles queriam, que eles almejavam. E não tem sido esse o relacionamento de muitos crentes na atualidade, que olham para Deus, que muitas vezes eles tentam tudo que eles podem fazer e não conseguem alcançar as suas ambições, e eles vão para as igrejas. E aí o povo fica: nossa, mas como é que o povo vai e é enganado? Eles estão almejando isso, e os enganadores, os lobos, eles estão oferecendo isso. Mas está tudo ligado aqui nessa terra. E ainda alguns cristãos, quando eles ali alcançam algumas coisas, ainda assim eles ficam apegados a essas coisas aqui na terra. Isso é complicado, porque assim, quando a Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui, então assim, ele está falando: vocês estão de passagem, vocês têm um destino que não é aqui. Aqui por enquanto você está passando. Então assim, Deus não tem problema, Ele vai te dar posses, Ele vai te dar ali o que é necessário, mas que isso não sirva de empecilho para que você continue a sua caminhada para Deus. E muitos cristãos, eles usam até mesmo aquela visão de João, né, da Jerusalém celestial, para fundamentar suas ambições. E é um texto bonito, Apocalipse 21, do 18 ao 21, ele diz assim: o muro era feito de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E o povo fica encantado: rapaz, eu quero ir para o céu. E como a gente já tem bastante tempo, já vi muitos hinos aí, o povo tudo cantando: eu vou andar nas ruas de ouro, é para lá que eu quero ir. Mas assim, eles estão ali olhando: Senhor, vai ter rua de ouro aqui, eu ando na lama. A rua é feito um vidro reluzente. Aqui a minha rua está cheia de buraco, empoça água ali, apesar de asfaltada, ainda empoça água ali na frente da minha casa. Quando chove, fala: Senhor, eu quero ir lá para aquela terra. Por quê? Porque muitas vezes os cristãos também estão apegados a isso, né? É a seta que voa de... Segura ela aí, Senhor. Diz que as que voam são as mais perigosas. Então assim, muitos cristãos, eles estão ali apreendidos, né? Eles estão presos a isso. Eu não estou nem questionando se eles são cristãos verdadeiros ou não. Assim, mas o questionamento é se eles entenderam
realmente quem os chamou para a vida. Porque eles ficam, Senhor, se o céu tem tudo isso aí, eu quero ir para lá. Aquele que entendeu a obra de Deus, ele vai falar assim, eu quero ir para aí por causa de ti. É baseado nesse texto que muitos hinos, né? Eles são cantados, né? E eles vão se alegrando ali porque eles vão andar nessas ruas. Pedro, ele escreve para a igreja que uma vez que a igreja é a habitação de Deus, uma vez que a igreja é a habitação de Deus, do Espírito Santo, qual é então esta maravilhosa herança que possui o cristão renascido? Se não é as ruas de ouro, se não é ali essas pedras preciosas que a gente falou o nome aqui, que eu acho que tem algumas delas que vocês nem sabiam que existia, tá? Teve algumas que eu vi, teve algumas que eu fiquei conhecendo hoje. Eu já tinha lido o texto, mas não tinha prestado atenção nesses nomes não, tá? Então assim, se não é isso que deve de ser a motivação de nós estarmos no céu, o que é? O salmista, ele escreveu no Salmo 16, verso 5: o Senhor é a porção da minha herança. Salmo 73, 26, ele diz: Deus é a sua porção para sempre. E Jeremias escreve em Lamentações 3, 24: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Quem entende quem foi que chamou, está preocupado com rua de ouro. Ainda que tenha, pode ter, não tem problema não. Mas você não vai estar encantado com as ruas, você vai estar encantado com Cristo. Você vai estar olhando para Jesus e falando: Senhor, como tu és maravilhoso. Devido ao fato de que o cristão possui a Deus e ele é possuído por Deus, ele tem herança incorruptível, incontaminada e imarcessível. Mas a sua maior alegria, ela não está nisso, ela está no Senhor. Então assim, Deus pode, e eu creio que Ele tenha mesmo, isso é tudo dele. Mas essa alegria, ela tem que estar no Senhor, assim como o salmista, né? O maior desejo do cristão regenerado é o desejo de estar com o Senhor. Não importa o que seja oferecido aqui nessa terra, ainda que muitos tenham distorcido as promessas de Deus, ainda que nessa terra, nessa vida, o próprio Deus tenha te abençoado com posses, ainda assim, o maior desejo da igreja do Senhor deve estar nele. Nós somos aquele homem condenado à morte, né? Aquele homem que estava condenado ao corredor da morte. Amanhã você vai morrer. Já está lavrada a sua sentença. E quando vai chegando a hora, alguém chega correndo e fala: olha, você foi perdoado. E além do mais, além de perdoado, você ainda recebeu uma herança. O que pesaria mais para você? A herança ou o perdão? Essa era a nossa situação. E foi isso que Deus fez com nós. Foi ontem eu estava conversando com o irmão, né? E ele estava me falando, né? Ali com olho cheio, com a carinha cheia de gratidão, ali pelas bênçãos do Senhor. Ele falou: meu irmão, hoje eu tenho muito além do que eu imaginava que eu poderia ter. Deus me deu, Deus foi gracioso comigo. Mas no decorrer da conversa você vê que, ainda que tenha tudo isso, não era ali que estava o coração dele. Ele estava alegre em Deus. Gente, mas eu saí numa alegria tão grande, porque assim, você vê a preocupação das pessoas, a preocupação que as pessoas estão em adquirir, em angariar, em buscar,
E isso é um sentimento tão perverso que muitas vezes, quando as pessoas conseguem fazer isso, eles perdem a noção de para onde eles estão indo, eles perdem a noção dos valores. E nós vemos isso aí muitas vezes com cristãos, irmãos. Então que Deus ele proteja o seu coração, que Deus proteja o meu coração, para que nós não venhamos sermos contaminados com isso, que a nossa alegria ainda ela continue firme no Senhor, que a nossa herança, que a nossa recompensa, se é que vai ter alguma recompensa, eu quero é Cristo, ela esteja em Deus. É de Cristo que a gente precisa. O quarto motivo que o apóstolo lhe apresenta, ele diz: nós temos segurança. O apóstolo continua dizendo que esta herança ela está guardada no céu, e não somente ela, mas nós somos guardados pelo poder de Deus, pela fé que também é dada por Ele. Não é somente a sua herança que está guardada no céu. Não, meu tesouro está no céu porque lá o ladrão não pega, a traça não rói. Amém. Não tem lugar melhor que está, não tem banco melhor para estar a sua herança do que nas mãos de Deus. Mas além disso, o apóstolo está falando, não é só a sua herança, mas é você. Você está guardado nas potentes mãos do Senhor. E isso é feito pela fé. Aí a pessoa fala: não, mas eu não tenho fé. Muitas pessoas que até nem servem a Deus, ainda pessoas caídas, falam: não, eu tenho fé. Filipenses 1:29 diz: porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça, não somente de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Até mesmo a sua fé, que te mantém na presença de Deus, ela é firmada, ela é dada, ela é um presente de Deus para você. E o apóstolo está dizendo que a nossa herança e nós estamos guardados em Deus. A nossa salvação, regeneração, fé e segurança vem de Deus. Fica claro que ninguém poderá chegar a Deus se não for por seu grande poder. E Pedro diz: nisso exultai, estai alegres por sua segurança e por sua proteção, ainda que por pequeno tempo vocês estejam contristados com algumas provações. O que Pedro está falando, independente do que você está passando, você vai chegar. Independente da luta, você vai chegar. Porque foi Deus que começou essa obra, e Deus ele não abandona a obra no meio do caminho. Deus não é os governos do Brasil que começam as obras e largam inacabadas, pontes inacabadas, estradas inacabadas, hospitais inacabados. Deus não, Deus começa a obra em você, e Ele vai trabalhando dentro do tempo, do cronograma certinho, e Ele vai terminar isso em você. Então você pode colocar a plaquinha de você e falar: irmão, estou em obra. Deus está trabalhando em mim. Eu ainda não estou pronto não, falta muito. Mas aquele que começou a boa obra em mim, Ele é fiel para concluí-la no dia de Cristo Jesus. Amém? Obrigado, Senhor. Pedro diz: nisso exultai. E se foi Deus que prometeu, né? Essa é a promessa dele. Ele vai cumprir o que prometeu, e ninguém jamais poderá impedir. Jó, depois de tudo aquilo que ele passou, eu sei que vocês já leram o livro de Jó, né? Amém? Depois de Jó passar tanta coisa, né? Ele fala lá no capítulo 42, verso 2, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó, ele olha para tudo aquilo e ele fala: olha, Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, e os seus planos, eles vão se cumprir. E quando Jó falou isso, ele não tinha sido exaltado ainda, ele ainda estava
em processo de enfermidade, de perda. Ele não sabia qual era o destino dele, mas ele olhava para Deus e falava: Senhor, Tu és bendito. Tu és digno de ser adorado. O que eu estou passando não é indiferente, mas o Senhor é digno. Pedro diz: assim como o ouro é refinado com fogo, para que o seu valor apareça, a nossa fé, ela é fortificada nas tribulações e nos conduzirá firmes, e isso vai redundar em louvor, glória e honra para o nosso encontro com o Senhor. Assim, tem irmãos que vivem uma vidinha tranquila, sem tribulação, sem luta. Aí a gente... Ou você tem também assim, aquelas lutinhas bem pequenininhas, né? Mas tem irmãos que são provados com força, né? Tem irmãos que Deus trabalha com força a fé deles. Mas, assim, quando isso acontece, Deus está provando ali, Ele está fortalecendo a sua fé para que você chegue. Então, nisso também é motivo de alegria. Quando passarem por tribulações, quando por algum momento vocês forem contristados, é Deus trabalhando na sua fé. E Pedro vai dizer aqui, isso vai te conduzir firme, né? E tudo isso vai te fazer chegar na presença de Deus em louvor, glória e honra. Pedro, ele traça aqui um contraste entre ele e os seus leitores. E ele vai dizer, ali quando ele diz a respeito de Cristo, né? Que mesmo vocês não tendo visto, o amai, o mesmo não vendo, vocês creem nele. Pedro, ele traz um contraste para os seus leitores. Pedro teve o privilégio de andar com o Senhor. Pedro, ele está escrevendo para uma igreja que não viu a Cristo, que agora eles estavam ali recebendo, né, o ensinamento da parte dos apóstolos. Mas Pedro fala, ó, vocês não viram, eu vi, eu andei com o Senhor, mas mesmo vocês não vendo, eu não estou ali numa posição melhor que vocês, porque vocês, ainda que não veem, ama. Esse mesmo Cristo que eu andei, que eu contemplei, que eu abracei, vocês não viram, não andaram, não abraçaram, mas vocês o amam. Pedro está encorajando a igreja a crer no Senhor. Esse relato, irmãos, o relato da palavra de Deus, ele é o relato mais testemunhado, mais documentado que se pode ter. E também é o mais questionado. E não é porque ele não é digno de credibilidade. É porque os homens caídos na carne, eles não podem compreender as coisas de Deus. O homem por si só, ele vai olhar para a Bíblia e vai questionar tudo. Porque ele está em contenda, ele está em litígio contra Deus. Então, os leitores de Pedro, eles não tinham desfrutado dessa alegria, mas ainda não tendo conhecido nunca Jesus na carne, eles amavam a Cristo. E ainda que eles não o viam com os olhos físicos, eles o contemplavam com os olhos da fé e criam. Esta crença, ela conduzia esses cristãos a uma alegria inexprimível e revestida de glória, porque até aqui, e agora, essa fé, ela dava segurança definitiva de suas almas. Pela fé que a igreja recebe, eu não vi a Cristo. Vocês já viram? Alguém aí já viu a Cristo? Pode tocar nele. Acho que a única pessoa que eu ouvi falar aqui é Cleilson, né? Que disse que sonhou com Cristo lá, que via ele no sonho para tudo quanto é lado, né? Mas não me recordo mais ninguém. Mas nós estamos na mesma situação. Jesus fala para Tomé: Tomé, você crê porque você me viu? Bem-aventurado é os que não creram, não viram e creram. Bem-aventurado é você.
Quando pelos olhos da fé, essa fé que Deus colocou no seu coração, pelo Espírito que Deus colocou dentro de você, tirando aquele espírito de litígio que era contra Deus, colocando agora o Espírito de Deus dentro de você, para que você possa fazer a vontade de Deus. Agora, por essa ação divina na sua vida, você pode contemplar a Cristo pela fé. Nesse momento nós não podemos o ver, mas haverá um dia que nós estaremos face a face com Ele. Amém? Então, concluindo, a igreja ela tem motivos de sobra para se alegrar. Ela foi alcançada pela misericórdia de Deus, ela foi regenerada, foi vivificada agora no Espírito para que possa fazer a vontade de Deus. Ela tem uma herança guardada no céu e ela tem a segurança de que um dia ela estará face a face com Deus. Que os motivos de alegria eles permaneçam firmes na sua caminhada e que nada venha acontecer em sua vida que venha te afastar da presença de Deus. Exulte sempre a Deus pela sua salvação. Esses são elementos essenciais para uma vida de alegria, independente do que você tenha. Amém? Então, se coloque de pé e vamos orar ao Senhor.